Dando continuidade ao tema coronavírus, estamos recebendo o Dr. Ricardo Rocha, que vai esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Uma alegria estar aqui com vocês, Marquinhos. É muito bom esse convite aí do DigiShow, a preocupação de vocês com a comunidade, e essa é a nossa missão. Estar aqui também como um disseminador de informações, informações reais, informações positivas, informações que possam trazer clareza e tranquilidade para o nosso povo. Doutor Ricardo, de forma sintetizada, o que você pode nos falar a respeito do coronavírus? O coronavírus, Marcos, é um vírus da família coronavírus. Já foram identificados vários deles, alguns inclusive trazem quadros até mais graves do que o Covid-19, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, a síndrome respiratória aguda grave, são da família coronavírus, só que esse especificamente foi descoberto inicialmente na China, na cidade de Wuhan, meados de dezembro, e acredita-se que a origem dele, o hospedeiro inicial dele, seja um hospedeiro animal. E talvez pelos hábitos, pela cultura chinesa, que são hábitos bem diferentes do nosso ocidental, o ser humano tenha invadido a mãe natureza, e tenha tido contato com esse vírus que passou a hospedar o ser humano, e ele tem uma alta transmissibilidade. Então esse talvez seja o grande diferencial do Covid-19, desse coronavírus atual, para os outros já conhecidos. Então é muito fácil ele passar de uma pessoa para outra. E, doutor Ricardo, e o período de incubação desse vírus, Quem se contamina para manifestar a doença? De quantos dias, em média? Tudo em relação ao comportamento do vírus, Marcos, está sendo estudado e está sendo aprendido a cada dia. Hoje, a informação que se tem é que ele varia de 1 a 14 dias e, em média, 5 dias de período de incubação entre você ser contaminado e começar a manifestar os sintomas. E a nossa imunidade, doutor Ricardo, como aumentar ela? Olha, Marcos, talvez esse seja o nosso grande trabalho, como cidadão, como pessoa, como médicos, para orientar a nossa população, é a gente ter a clareza de que o poder está nas nossas mãos, o poder não está no vírus. Então, nós temos um sistema de defesa, um sistema de autodefesa, um sistema de autocura, que é o nosso sistema imune, que ele é um sistema verdadeiramente divino. Ele é um sistema extremamente poderoso e preparado para nos manter saudável. Então, cabe a nós tomar medidas para manter a nossa imunidade o melhor possível, o mais elevada possível. E aqui existem algumas medidas, uma alimentação saudável, leve, balanceada, uma alimentação rica em vegetais, legumes, frutas, aquela famosa dieta colorida, uma alimentação rica em alimentos hidratados, com muita água, com muita hidratação, beber bastante líquido, principalmente a água, A água é vida, então 2 a 3 litros de água por dia. Além da alimentação, um sono de qualidade, então você prezar por aquelas famosas 8 horas de sono. A gente sabe que estudos científicos mostram que quando você dorme de 6 horas para menos, você já começa a ter um impacto negativo na tua imunidade. A atividade física é um outro fator, então nem muito lá, nem muito cá. O sedentarismo vai prejudicar e o excesso de atividade física, uma atividade física muito para o nível atlético, também vai exigir muito do teu corpo, e nesse momento a gente precisa de moderação. Então, não é bom ficar parado e não é bom exagerar demais. Então, ter uma atividade regular, de preferência diária, com moderação. E de preferência ao ar livre, onde a gente também possa ter um pouco de banho de sol. A gente sabe que o sol estimula a vitamina D, e a vitamina D hoje seria considerado um hormônio se fosse descoberta hoje, porque ela participa de centenas de atividades biológicas no nosso corpo, e uma das principais é manter o nosso sistema imune em alta performance. E o sol é a melhor forma da gente produzir essa vitamina D, na verdade, de ativar essa vitamina D no nosso organismo. Então nós falamos, Marquinhos, de alimentação, de sono, de atividade física, controle do estresse. Então a gente sabe o quanto a população está sendo bombardeada com informações alarmistas, com informações muitas vezes falsas, fake news,
e que são veiculadas continuamente, e isso vai causando a sensação de pânico, de medo, de incerteza e aumentando muito o estresse. E o que é o estresse? É quando a agressão, que ela pode ser física ou mental, ela te tira do teu ponto de equilíbrio e você começa a viver encharcado dos hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. E um dos efeitos adversos disso também é baixar o nosso sistema imune. E talvez como um último ponto, uma suplementação. Nós sabemos que por mais que a gente se esforce para fazer uma alimentação saudável, balanceada, muitas vezes o alimento que chega até nós, ele é um alimento que ele não tem a mesma qualidade, o mesmo teor nutricional que um alimento que tinha 30, 50 anos atrás, até pelas condições de amadurecimento precoce das frutas, verduras e legumes, do nosso solo mais empobrecido. Então, muitas vezes se faz necessário você ter um auxílio médico, você ter um auxílio nutricional, para que você saiba quais seriam os melhores suplementos que também vão ajudar a te manter numa imunidade de alta qualidade. E é para isso que nós, profissionais da saúde, também precisamos estar preparados para levar essa orientação, né, de suplementação e todos esses cuidados que são fundamentais para a nossa sociedade, para a nossa população se manter bem, né, se manter firmes contra essa ameaça. Eu acho que isso daí é a base. E doutor Ricardo, e a variação do nosso clima, né? Hora está sol, hora está chuva, isso ajuda a baixar a nossa imunidade? Sim, Marcos, sem dúvida, né? São fatores externos que funcionam como agressores, né? Exigem um excesso de adaptação do nosso corpo. Então o corpo uma hora está adaptado para o calor. A gente usa muito, como estamos aqui no estúdio, num ambiente de ar-condicionado, aí a gente sai lá fora, já está um calorzão ou uma grande chuva, e isso exige muito do nosso sistema de adaptação e pode sim acarretar aí uma queda de imunidade. Então, nós particularmente somos uma região em que, principalmente nesse período, muita chuva alternando com calor, a gente fica mais suscetível não só ao coronavírus, mas há muitas outras viroses. A gente está na sazonalidade, no período das viroses. Então, se a gente for ver como é que estão os hospitais, as emergências, você tem lá bastante gente circulando, bastante gente com problemas de viroses e que não é coronavírus, né? A gente sabe que ainda existem poucos casos diagnosticados na nossa cidade. A grande maioria é a gripe, é o influenza, é o vírus sincicial respiratório, que são outros vírus muito mais comuns e que estão aí no nosso meio ambiente, e a nossa população precisa estar sempre se cuidando e se protegendo. E a vacinação, doutor Ricardo, a respeito da gripe, é importante fazer? É eficaz? Olha, Marcos, sim, existem dados epidemiológicos de que é eficaz, é importante, é uma medida defendida pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde. Então, é fundamental que a nossa população, principalmente os idosos, né, as crianças, os grupos de maior risco, façam, né, estejam presentes na campanha. Existem dados que comprovam a eficácia dessas vacinas e por isso elas estão disponibilizadas no mercado. E, doutor Ricardo, apesar do pedido do governo que a gente vê, tanto do governo federal como das autoridades de saúde, o pedido para ficar em casa, a gente ainda vê muita gente na rua. Essas pessoas correm risco de morte? Marcos, infelizmente, especificamente hoje, né, eu tive uma reunião com o nosso time para que a gente fechasse as portas da clínica. Isso para nós, como médico, como empresário, é uma decisão muito difícil. E centenas de outros empresários tiveram um decreto de governo para fechar as portas. Então eu falo para você que está nos ouvindo aqui, para você que é cidadão, para você que mora na nossa cidade, que mora no nosso estado, entenda uma coisa, não é à toa que o nosso governo está fazendo isso, não é à toa que as autoridades estão pedindo para que a gente fique em casa. Toda essa mobilização, toda essa campanha, esse vírus ele é altamente transmissível, é muito fácil ele passar de uma pessoa para outra. E outros países que estão tendo extremo sucesso em conter o surto viral, eles estão sendo muito rigorosos e muito disciplinados no isolamento, né? Cada um na sua casa, evitando o máximo de contato. Um grande exemplo é o nosso país irmão, Portugal,
Então, lá pertinho, onde você tem a tragédia na Itália, que todos nós sabemos, e muitos, milhares de casos, né, 15 mil casos na Espanha, 20 e poucos mil casos na França. Então, assim, são muitos casos e muitas mortes. E Portugal está do ladinho. Portugal tem 1.600 casos, um pouquinho mais que o Brasil, ou quase a mesma coisa que o Brasil, e está lá, no centro de tudo. Mas Portugal está sendo extremamente disciplinado, a população realmente está sendo consciente e fazendo o isolamento como deveria fazer. E nós somos um país de dimensões continentais, Marco. O nosso estado, ele é muito maior que qualquer país desse da Europa. Então imagina se a gente não tiver essa consciência. A gente pode, em questão de 1 mês, 40 dias, ter uma disseminação e uma contaminação altíssima da nossa população. Então eu peço a você que está aqui nos ouvindo, que está na audiência do DigiShow, que realmente assuma esse compromisso com a sua vida, com as pessoas que você ama e com toda a nossa sociedade. Vamos ficar em casa por todos nós e deixa que a equipe, os profissionais de saúde que fizeram o juramento de ajudar cada um de vocês estejam lá, na linha de frente, nos hospitais, nos pronto-atendimentos. Eu, doutora Elisa, todo o nosso time estaremos num outro formato, né, Marcos, que foi inclusive liberado recentemente, que é o atendimento online. Então, a telemedicina foi liberado ontem e hoje já saiu no Diário Oficial da União. Então, medidas emergenciais que vinham sendo arrastadas há anos, todas as autoridades estão se vendo na necessidade de começar a testar e colocar em prática. Então a gente vai continuar prestando apoio para toda a comunidade através dessa teleorientação, desse telemonitoramento, da telemedicina e, claro, vamos estar nas redes sociais também muito presentes. A gente está em casa para evitar a contaminação, mas a gente quer estar perto de você para manter a sociedade esclarecida e se sentindo o mais segura possível. Doutor Ricardo, para fechar, nesse momento, o que podemos fazer para nos proteger e para proteger as pessoas que a gente ama? Marcos, primeiro o que a gente acabou de falar, se isolar, ficar dentro de casa, né, evitar contágio com múltiplas pessoas e seguir as orientações que estão nos órgãos oficiais. Isso é uma coisa que eu gostaria de reforçar também. Uma das medidas de controle do estresse, Marcos, é você fazer uma triagem e diminuir a quantidade de informações que você se expõe. Então, realmente, você buscar os sites oficiais. Então, veja o site da Organização Mundial de Saúde, veja o site da Anvisa, o site do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde e pegue as informações na fonte. Se desconecte dos seus grupos de WhatsApp, onde circulam muitas informações alarmistas e vai só aumentando o medo e o pânico. Então isso talvez também seja uma medida de proteção contra a nossa sanidade mental, Marcos. E nesses órgãos oficiais que eu falei, estão lá as medidas de cuidado. Então o contágio com o vírus é através de gotículas. Então manter 1 metro de distância entre pessoas que estão aparentemente saudáveis. Se você tiver com qualquer sintoma de tosse, espirro, coriza, use máscaras, né? E se você tiver perto de alguma pessoa e vier um reflexo de tosse ou espirro, cubra com o seu antebraço, né, ou com um pano dobrado ao meio antes de tossir, de espirrar. Então, fazendo esses cuidados básicos e, como tem sido falado muito, a higiene pessoal, né, a higiene respiratória, a higiene das mãos, tudo isso são medidas, né, que estão comprovadas e que minimizam o risco desse contágio, dessa transmissibilidade do coronavírus. Que ótimo, doutor Ricardo. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Gostaria de receber você em outro momento. Né? O doutor Ricardo, lá com a equipe dele na Avantes, desenvolve um trabalho maravilhoso que faz muita gente mudar de vida, não é verdade, doutor Ricardo? É isso aí. Para nós é um orgulho, é uma missão, é uma alegria, Marquinhos. Um testemunho meu pessoal, esse ano com a Avantes, depois de acompanhar, né? Porque eu sou extraordinário e quem acompanha a clínica Avantes e é paciente sabe o que isso significa. Eu perdi 8 quilos ano passado. Que show, Marquinhos. Então, parabéns. Eu gostaria de receber você em outro momento e nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Você pode acompanhar o Dr. Ricardo nas redes sociais, no Instagram,
da Clínica Avantes, ou no Dr. Ricardo, no Instagram pessoal, que é Dr. Ricardo Rocha, não é isso? O meu pessoal hoje está como Ricardo Rocha Coach, Marquinhos. Tá ótimo então, Dr. Ricardo. Muito obrigado. Show de bola, querido. Muito bom estar aqui com você. Obrigadão. Um abraço para todos. Tá ótimo então, gente. E a nossa programação continua. Podemos voltar a qualquer momento. Valeu.